É, Boa tarde, meu nome é Lucas Eduardo Macedo dos Santos, eu sou aluno de licenciatura em Geografia da FMU. Essa é a aula de número 5, aula sobre a urbanização mundial e brasileira. Esse é o projeto Humanas e Manos, do estágio supervisionado modelo EJA. Bom, esse tema está totalmente ligado às aulas atrás, que a gente falou sobre capitalismo, socialismo, globalização, subdivisão do mundo, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E essa aula está totalmente ligada a essas questões, a industrialização também. Então, ainda seguindo essa mesma linha da geopolítica nesse contexto. Então, vamos lá. A urbanização, que a gente tem como um contexto, é, falando de falando a grosso modo, seria mais ou menos um tipo de um tipo de uma situação em que as pessoas começam a se aglomerar e morar próximas umas às outras, buscando a interdependência. Interdependência também que a gente traz no processo de globalização. Então, a interdependência é essa busca de o que eu tenho, o outro precisa, o que o outro precisa, eu preciso, o que o outro tem, eu preciso, sem interdependência de um para com o outro. Então, dentro de uma sociedade, está colocando nesse contexto. Então, mas de um jeito, de grosso modo falando, seriam, de certa forma, as pessoas começando a se aglomerar, formando aí esse fenômeno urbano. Então, o que seria um conceito mais claro para o que é a urbanização seria isso. A gente tem um contexto histórico sobre mais ou menos o que o ser humano fazia nessa questão, e a gente tem essa dependência que o ser humano sempre teve de fazer essa migração de acordo com a sua necessidade. Então, o ser humano ele migra de acordo com a necessidade desde sempre, dos tempos mais antigos. Normalmente, o ser humano vai pelas suas necessidades. Normalmente, por questões de água, questões de caça, questões de plantação. São mais ou menos esses os fatores que a gente sempre leva em consideração, que o ser humano está nessa constante migração, sempre esteve nessa constante migração, normalmente indo ao que, ao que se tem necessidade de conseguir. Então, a partir de quando que o ser humano vai mudar um pouco esse hábito? A partir do momento em que o ser humano descobre que ele pode produzir em um determinado local. Então, ele começa, de certa forma, nessa época, a gente pode chamar de uma revolução agrícola. Bem resumidamente, a gente está falando aí o que o ser humano começou nessa época, mas foi algo muito mais amplo. Mas o princípio, o que a gente pode partir desse princípio é isso. O ser humano ele descobre que ele pode plantar em um determinado local, consegue produzir em um determinado local, logo não se tem mais essa necessidade. Então, a partir disso, se cria, logo após o ser humano descobrir isso, que vão se formar os impérios e as civilizações. Então, se torna cada vez mais, a partir da criação disso, se torna cada vez mais óbvio as pessoas formando esse fenômeno urbano. Então, as pessoas têm a necessidade cada vez mais de ficarem juntas. Esse é mais ou menos o contexto da gente ter um contexto de urbanização antiga, do que a gente tem como conhecimento de como começou esse fenômeno e do que era para os povos antigos.
Bom, a gente tem hoje em dia a urbanização moderna, que é onde a gente vai entrar mais. A urbanização moderna, ela pega alguns fatores muito mais do que outros. Como assim pega alguns fatores? Tem algum um tipo de necessidade dentro que cada ser humano vai procurar que a urbanização está incluída. Então, vai se ter a urbanização dentro de um determinado local, que esse local tem essa necessidade, vai suprir essa necessidade que esse ser humano está procurando. E, normalmente, essa questão, às vezes, ela é muito econômica. Então, a economia vai aparecer, às vezes, como o principal fator de ocorrer a urbanização. A pessoa procurar um meio aí de que tá ligado a pessoa estar ligada a questões econômicas, justamente para entrar nesse contexto de urbanização. O que mais que a pessoa vai procurar em um local que vai se tornar urbano? É a facilidade de conseguir empregos. Então, é aquilo das pessoas terem o. Às vezes ela tem uma formação, às vezes ela não tem nenhuma formação, às vezes quer trabalhar com uma coisa específica, vai ser muito mais fácil achar emprego em áreas urbanas do que em áreas rurais. Às vezes a pessoa trabalhou ali a vida inteira numa situação muito difícil de trabalho difícil, trabalho um pouco desgastante às vezes. As pessoas vêm para as cidades, para as regiões urbanas, na esperança de conseguir empregos melhores, para ter justamente uma qualidade de vida melhor. Então, isso é um outro fator que está dentro dessa urbanização moderna. A gente também vai ter dentro do contexto de urbanização a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi extremamente importante para isso, para a gente entrar num contexto mais fácil para entender o que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi justamente quando se teve essa explosão, essa criação de novos meios de produção de produtos, de tudo que você possa imaginar. No começo era a empresa têxtil, depois nas outras revoluções veio a produção fóssil através do carvão, o petróleo, mais para frente a gente teve várias revoluções industriais. Porém, no começo, quando estourou na Inglaterra, no Reino Unido, a Revolução Industrial, era justamente o que as pessoas procuravam. Às vezes as pessoas moravam ali a vida inteira numa área rural e ficaram ali sabendo, tá tendo uma oportunidade de emprego na cidade, em tal cidade. Muitas pessoas ficaram com esse conhecimento e muitas pessoas foram para o mesmo local, normalmente para cidades grandes, cidades que se tornaram urbanas muito rápido. Então as pessoas iam para justamente para procura desses empregos, né? E nessas cidades se tinham centros industriais que são importantes na urbanização moderna. Centros industriais eram esses polos, esses locais que as pessoas se deslocavam justamente para procurar emprego, para ter essa condição melhor de vida, essa condição melhor de trabalho. Agora, depois a gente volta um pouco mais sobre a urbanização mundial, mas vamos focar um pouco na urbanização brasileira, a urbanização do nosso país. Bom, para a gente começar falando, vamos falar sobre um conceito que é muito conhecido quando se fala de urbanização, que é a tríade da urbanização, que tá ligado, que é a tríade que está ligada dentro da urbanização, que é o próprio conceito da urbanização, o êxodo rural e a industrialização. Esses três conceitos vão entrar fortemente dentro do que a gente vai estudar para dentro do Brasil. De início, a gente já pode falar que o Brasil ele teve uma urbanização muito tardia, muito tardia.
O Brasil, até uma determinada época, era um país extremamente rural, não se tinha muito conhecimento do urbano aqui no Brasil, não tinha como falar que o Brasil estava começando uma urbanização ou tinha o conhecimento do que seria uma urbanização de fato, porque o Brasil era um país muito rural. Até, obviamente, pela sua industrialização ser muito tardia. Como a industrialização foi muito tardia, obviamente, a urbanização também se tornou tardia. Então, foi mais ou menos no governo somente de Getúlio Vargas que começou a se entender, o Brasil começou a se encontrar com a urbanização, né? E porque nessa época a gente tinha ali o conhecimento de áreas que eram mais desenvolvidas, que no caso era ali no eixo do Rio-São Paulo. Esse eixo que era um eixo de contração. Então, foi a partir desse eixo, que era o eixo mais desenvolvido, que começou justamente a urbanização. Então, o que trouxe, qual era o principal eixo de migração que a gente entende, de mudança para se aglomerar em outro lugar, era justamente de uma região do Brasil a outra. Essa região era do Nordeste para o Sudeste. Então, esse eixo, até hoje, é o eixo mais conhecido daqui do Brasil, desses dois estados que são extremamente importantes e foram importantes para a urbanização. Então, a gente tem até como se fala, poderia ser uma característica, principalmente para a gente daqui de São Paulo. Muitos, por exemplo, eu estudei numa escola pública. A maioria do pessoal da minha sala tinha uns pais nordestinos ou de algum outro estado do Brasil, que vieram de lá, ou tinham os avós nordestinos, ou tinham os bisavós nordestinos, ou de outra região do Brasil. Então, isso é muito normal, por exemplo, para a geração de hoje em dia, ser filho de nordestinos. A geração paulista hoje em dia é grande maioria das pessoas que nasceram aqui em São Paulo são filhos de nordestinos. Então, isso foi muito intenso, por exemplo, na minha experiência que eu tive de infância. Então, os meus pais mesmo, minha mãe é de Minas, meu pai é da Bahia. Os dois vieram tentar a vida aqui e se conheceram. Então, isso é uma coisa muito normal. E é importante e interessante a gente pensar que essa geração de paulistas que a gente tem hoje em dia, de paulistanos ou de cariocas, são filhos de nordestinos, né? É um fato bem legal, bem interessante da gente refletir, da gente pensar. Algumas das características gerais que a gente tem sobre a urbanização que aconteceu aqui no Brasil foi uma urbanização muito intensa. De que forma intensa? Aconteceu de uma maneira muito rápida. Foi questão de décadas, questão de anos, para a gente ter um crescimento populacional em algumas áreas de uma forma muito rápida, muito desordenada. Um outro fato que a gente tem que é muito claro, que você consegue observar dependendo da cidade que você mora, é o não planejamento da urbanização. São Paulo teve uma urbanização totalmente desplanejada, totalmente sem nenhum planejamento. Por quê? São Paulo ele atende, pensa um pouco comigo, São Paulo atende todas as necessidades da população. São Paulo atende a necessidade de transporte da população, atende a necessidade de saúde da população de uma forma rápida, de uma forma eficiente. Não, é bem longe disso. Então, o mau planejamento é um grande fator. E uma das características gerais também é a concentração, justamente desse eixo. A gente tem aqui no Brasil
é somente uma megacidade que é São Paulo. O conceito de megacidade que a gente traz aqui, megacidade, uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo tem aproximadamente quase 13 milhões de habitantes. O Rio tem aproximadamente 7, 8 milhões. 6 ou 6, eu não me engano, não lembro o número. Então aqui no Brasil a gente tem uma megacidade, que é uma referência. Bom, nesse contexto de urbanização, o governo brasileiro, é, ainda num governo antigo, se teve o governo de Juscelino, se eu não me engano, teve a tentativa do Brasil aí de tentar transformar uma cidade em urbana, justamente para desconcentrar algumas regiões, que foi a criação de Brasília. A capital do Brasil até um determinado momento era o Rio de Janeiro, tanto que quando mudou-se a capital, o Distrito Federal mudou-se para o centro do Brasil, na região ali do estado de Goiás, para dentro do estado de Goiás, teve uma tentativa, na real, das pessoas migrarem para a capital, as pessoas migrarem para desconcentrar a região sudeste e irem para lá, porém foi um total fracasso. Brasília hoje em dia é uma cidade bem povoada, sim, mas São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são muito mais povoados do que Brasília. Brasília é uma cidade que tem uma densidade populacional bem alta. Se eu não me engano, é a cidade que tem mais densidade populacional do Brasil. Tem muitos habitantes a cada metro quadrado. Porém, o número não chega nem perto do número de pessoas que tem em São Paulo ou do número de pessoas que tem no Rio de Janeiro. Então, dentro desse contexto de urbanização, teve essa tentativa do governo de mudar um pouco. Porém, como a gente sabe, foi um total fracasso. É, alguns problemas claros que a gente pode falar também da urbanização brasileira é que se traz alguns problemas urbanos, é justamente o crescimento desordenado da população, que é o que acontece aqui em São Paulo, que acontece no Rio de Janeiro, que acontece em outras grandes capitais. Crescimento desordenado, que seria isso? Ter gente demais ou um crescimento muito rápido em pouco tempo, que não era esperado, não era estimado. Então, o crescimento populacional desordenado está ligado a isso. O desemprego ou subemprego. Muitas pessoas que vieram aí para São Paulo, para o Rio de Janeiro, às vezes tentando buscando aí uma alternativa de vida melhor, justamente as pessoas se frustravam trabalhando às vezes num subemprego, trabalhando em situações ruins. Às vezes a pessoa chegava aqui em São Paulo com promessas de emprego e não era o que a pessoa esperava e não dá para voltar para o seu estado. Então, pensa que uma pessoa que vive lá no interior, às vezes tem um trabalho muito difícil, muito árduo, recebe uma proposta de emprego aqui em São Paulo, vem com tudo, porque acha que a proposta vai ser boa, chega aqui, às vezes é uma situação pior. Então, o desemprego e o subemprego é muito latente, principalmente aqui em São Paulo. A quantidade que se tem de desempregados é, é gigante. A quantidade de pessoas com subempregos, com empregos totalmente em situações precárias é gigantesca. Então, é muito importante essa questão do desemprego. A gente tem também uma questão que é muito normal aqui em São Paulo, que é a segregação espacial, socioespacial, no caso. A gente tem regiões muito ricas e regiões muito pobres. Aqui em São Paulo é muito normal isso, em todas as regiões. A gente pode pegar, por exemplo, a região sul de São Paulo. A gente tem regiões aqui na região sul, por exemplo, como Cidade Jardim, Vila Olímpia,
Berrini, Jardins, Morumbi, bairros extremamente ricos, e os bairros que são pobres dá para contar também de uma forma até muito maior, e bairros que estão próximos aos ricos. Então, a gente tem bairros muito ricos e muito pobres. Na Zona Sul, a gente pode falar Capão Redondo, Jardim São Luís, Paraisópolis, Heliópolis, pode falar de vários bairros. Na região, por exemplo, da Zona Leste, a gente tem bairros mais ricos, por exemplo, Moca, Belém, Tatuapé, Vila Prudente, Camilo Haddad, alguns bairros mais de rico. E lá, da mesma forma, bairros de pobre, Guaianazes, Itaquera. A região oeste é a mesma coisa. A gente tem regiões como Pinheiros, Lapa, Butantã, regiões muito ricas e outras de pobre. Tem a favela do Ceasa, a favela da Lapa. Região norte é a mesma coisa, assim sucessivamente. Então, em São Paulo, a gente está cercado por situações assim de segregação social. No caso do espaço, ou até em regiões que a gente conhece como bonitas, como regiões de rico, porém, está tão próxima, às vezes, regiões de regiões periféricas que nem são conhecidas às vezes. Por exemplo, eu até comentei num outro vídeo, eu trabalho ali no metrô e muitas vezes eu desço ali na estação Marechal Deodoro para almoçar. Ali próximo à estação, a Zona Oeste, é um bairro muito de rico, muito. É um bairro que é povoado por judeus ali naquela região. Então tem prédios gigantescos, tem casarões, é um bairro muito de rico. Porém, na saída da estação, você perde a conta do tanto de moradores de rua que tem. Próximos à estação, você anda 2 minutos cerca, você vê um prédio gigantesco que é uma diferença que você fica, meu, como assim? Então isso é muito normal aqui em São Paulo. Quando você sai, por exemplo, de regiões centrais, a gente tem regiões com muitos moradores de rua, como República, Sé, São Bento, Anhangabaú, e outras regiões que ainda são centrais, que já são vistas de outra forma, como Paulista, por exemplo. Então isso é muito normal, aqui em São Paulo, principalmente, dando esses exemplos. Bom, dentro do que a gente colocou sobre aqui no Brasil, a gente tem uma classificação sobre as regiões, juntando o contexto das cidades e tal. A gente tem a região sudeste sendo a primeira, a região mais urbana do Brasil. Depois, em segundo, a gente tem a região centro-oeste. Centro-oeste é bom a gente lembrar que tem cidades grandes como Goiânia, como Brasília, como Cuiabá, cidades bem grandes que são cidades bem urbanas, logo levou o centro-oeste a isso. A gente tem o sul depois, com cidades também bem grandes, Curitiba, Porto Alegre. Depois a gente tem o quarto o norte e por último o nordeste. Aí você pensa, por que a gente tem isso no Nordeste? Porque o Nordeste, mesmo tendo várias cidades grandes, cidades conhecidas, ainda é um local muito rural. Então, ainda tem muita gente que vive no interior, no Nordeste, nas cidades nordestinas. Então, o Nordeste se torna, então, um local muito, ainda pouco urbano no Brasil. Então, chega aí na classificação de ser a região menos urbana do nosso país, do nosso Brasil. Bom, agora a gente voltando, depois eu comento se tivermos alguma coisa de Brasil, mas voltando a falar do mundo, as situações que acontecem aqui no Brasil foram é muito normal em países, é muito normal até hoje, e acontecem em países emergentes ou subdesenvolvidos. Normalmente os países desenvolvidos se urbanizaram primeiro. Se esses países se urbanizaram primeiro, obviamente que eles já são países muito mais urbanos hoje em dia. Claro que, pode ter sido também, se a urbanização veio antes, pode ser uma urbanização mais planejada, não uma desordenada igual aqui no Brasil. Porém, a maioria do mundo se vê nessa situação do desordenado. Então, a gente tem
muitos países é esse exemplo. A gente tem, por exemplo, países até próximos a gente, como Argentina, como Cidade do México, alguns países que viveram praticamente a mesma dinâmica que a gente viu aqui no Brasil. Então tem os mesmos problemas. E da mesma forma, a gente tem países que a gente pode comparar, por exemplo, com uma região do Nordeste, países que são muito pouco urbanizados até hoje, países que tiveram o seu desenvolvimento industrial, seu desenvolvimento econômico também, muito tardio, muito recente. Logo, a urbanização veio muito recente. Então a gente tem como base pensar que a globalização na verdade, a urbanização é um fruto bem normal da globalização, que a gente já estudou. Então, tudo que a gente tem de consequências, às vezes, que a urbanização trouxe, que a gente tem como exemplo, vai estar dentro de um país urbano, que já está num processo urbano e que já passou pelas consequências da globalização ou ainda passa. Da mesma forma, as consequências do capitalismo. Então, é importante a gente saber que está seguindo uma mesma linha. O problema que está totalmente ligado a isso, dentro desse contexto, é da gente ter esses problemas como a falta de infraestrutura das cidades, que é muito prejudicial para dentro disso, porque se a gente não tem a estrutura, a cidade não vai ter estrutura para a escola, a cidade não vai ter estrutura para o hospital, que normalmente é o mais essencial para a, a cidade fluir. Então, se a urbanização é desordenada, essas cidades no mundo não vão ter essa estrutura, trazendo mais consequências. Então, também, não diferente do Brasil, a gente vai ter os subempregos, as pessoas vão ter essa informalidade e vai ter essa dificuldade para o trabalho. Normalmente, a qualificação normalmente é muito importante. Às vezes, as pessoas vêm para grandes cidades, às vezes, para o estudo, para se ter uma faculdade, porém, nem sempre é possível. Às vezes, as pessoas vêm com o intuito de estudar, o intuito de ter uma vida melhor, e a pessoa, às vezes, fica no subemprego o resto da vida, não consegue alcançar o objetivo de entrar numa faculdade e fica nesse subemprego durante muito tempo e não sai disso. E sem essa qualificação, sem uma qualificação certa, a pessoa não consegue a qualificação para ter um emprego melhor para ter e continua nesse subemprego. É muito normal a gente ter, por exemplo, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, a gente tem muitos refugiados. Por que a gente tem muitos refugiados? Na mesma forma deles estarem tentando procurar algo melhor para viver. A gente tem até um exemplo sobre as imigrações que ocorrem no mundo, as imigrações que ocorrem normalmente ali da região da Ásia e do norte da África, das regiões árabes e ali da Ásia, né, para a Europa. Muitas vezes as pessoas que migram, às vezes fugindo de guerras, fugindo de situações, vão para locais, países europeus, achando que vão ter condições melhores de vida, e justamente é o contrário que ocorre. Vai ter justamente o que ocorre às vezes dentro de um próprio país sozinho, que acontece isso no que é no caso do Brasil. Vai ter esses subempregos, vai ter essa dificuldade, vai ter o, pessoas a todo momento tentando ter uma qualidade melhor de vida, ter uma qualidade de saúde, mas não tendo essas condições, e isso vai prejudicar cada vez mais. Isso é mais ou menos o que eu projetei para essa aula. Espero que vocês tenham entendido aí seguindo essa linha de pensamento sobre o
capitalismo, sobre a globalização, sobre os problemas ambientais que eu coloquei na última aula, que tudo tá ligado a, a chegar dando essa continuidade. E vamos ver. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula. Valeu.